Saudação de paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Ivan Rodrigues, trazendo uma mensagem polêmica. Uma mensagem que você precisa saber, você precisa ter conhecimento acerca deste assunto, que tem sido pregado em várias igrejas. Inclusive eu estava até assistindo essa mensagem de um grande pregador, um grande homem de Deus. Não vou dizer o nome por ética, mas inclusive ele estava pregando para outros pastores. Ele estava pregando o texto de Ezequiel 28, versículo 13, atribuindo este capítulo, este versículo, a demônios, a Lúcifer, dizendo que o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, está falando sobre a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Eu acredito que você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, no que está escrito. Nada mais. João Calvino disse que a Bíblia por si se interpreta, se responde. Ela mesma responde. Existe uma lei na hermenêutica, uma matéria chamada hermenêutica, que o texto ele tem que ser interpretado no seu contexto, ou antes ou depois, em outro livro da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de texto paralelos. O capítulo 28, verso 13, fala que foi achado perfeição, que ele foi encontrado no jardim de Deus, que estava cheio de pedras preciosas, esmeralda, safira, diamante, ouro, E os pregadores, a maioria atribuem a Lúcifer, mas em momento nenhum o texto fala que foi o diabo. Em momento nenhum o escritor dizendo, aqui foi a queda de Lúcifer, aqui foi a queda de Satanás. O versículo 16 diz assim: quando seu comércio cresceu e se tornou cheio de violência, desta forma você pecou. A pergunta que eu faço é: demônio tem comércio? Demônio tinha um mercado, uma loja? De maneira nenhuma. Aqui estava falando diretamente a um homem, que era o rei de Tiro. Os profetas da época, quando eles queriam atribuir uma profecia para um rei, para um sacerdote, ou para Faraó, pessoas elevadas de alto nível, eles não chegavam direcionando a profecia de correção diretamente para a pessoa, não. Eles usavam parábolas, alegorias, metáforas, poemas, para chegar onde eles queriam chegar para a pessoa. Assim como Natã foi revelar o pecado de Davi, ele não chegou acusando o pecado, ele chegou contando uma história, uma parábola, para que Davi entendesse o que ele queria dizer. Assim o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, é da mesma forma. O profeta, no versículo de número 11, está a resposta. Foi entregar uma profecia, dizendo: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta-te e profetiza contra o rei de Tiro, e diz assim: assim diz o Senhor. Aí começa a profecia em forma de poesia, ilustrando que o rei era cheio de ouro, de pedras, de diamante, aonde ele andava, fazia som, tudo mais, dizendo que ele tinha tudo com Deus, não lhe faltava nada. Mas o seu orgulho, a sua vaidade, encheu o seu coração e ele se rebeliou. Em momento nenhum o texto diz que foi atribuído a diabo, a Lúcifer
ou algum anjo de alguma espécie. Não. Nós temos que acreditar no que está escrito. E o que está escrito é acerca de um rei de Tiro e não de Lúcifer, não de demônio, não de Satanás. Amém? Espero que você tenha compreendido esse texto de Ezequiel 28, que não atribui em momento algum a demônio, atribui a um rei de Tiro. O versículo de número 17 diz assim: seu coração ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e você se corrompeu de sabedoria por causa do seu esplendor. Contudo, eu lancei no chão, fiz de você um espetáculo diante dos reis. A palavra rei aqui não está em letra maiúscula, está em letra minúscula. Sabe por quê? Porque está direcionada a homem. Quando a palavra rei está em letra minúscula, é para homem. Quando está em letra maiúscula, é Jesus, é Deus ou Espírito Santo. O texto aqui nós não podemos espiritualizá-lo de maneira nenhuma. Entenda o texto, é sobre o rei de Tiro e não sobre demônio. Eu vi um grande pregador pregar que estava falando sobre a queda de Lúcifer. E eu fui obrigado a ir no texto, ler, reler, buscar informação, porque a lei da hermenêutica, ela é correta, ela não deixa ninguém enganado. Ou você encontra a interpretação do texto no contexto, ou antes do texto que foi lido, ou depois do texto em outro livro da Bíblia, em outro capítulo, que a gente chama de texto paralelo. E nós encontramos aqui a interpretação de 28, versículo 13, no versículo de número 11, que a palavra diz: veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, dizendo: profetiza contra o rei de Tiro. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e que você tenha compreendido esse texto. Caso você precise de oração, coloque seu nome embaixo, seu telefone, amém? Meu WhatsApp é 065 9696 5446, 065 9696 5446. Lembrando que estarei dia 5 em Goiânia, no estado de Goiás, dia 15 em Tocantins e dia 21 no estado do Maranhão, pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, tua casa, teu ministério, teus filhos, teu trabalho, e que todo o mal que tem se levantado contra a tua vida caia por terra. E que esses enganadores, falsos profetas, que têm mentido, enganado o povo, um dia irão prestar conta com Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré.